Graças a Deus, que Deus seja louvado. Entoamos hinos de gratidão a Deus pela faculdade de pensar, de sentir, de amar, faculdade de observar quanta natureza expressa a bondade de Deus. Em prece, vamos rogar a Jesus, Divino Amigo Jesus, ensina nossos corações a agradecer a Deus, buscando a bondade, a paz, a tolerância, buscando sermos mais corretos possíveis, mais justos, brandos. Nos acompanhe, Jesus, no estudo de hoje. Graças a Deus. E assim que Deus seja louvado. O estudo de hoje é ligado ao tema adultério no coração e também ao tema extirpação de todos os maus pensamentos. Deriva esse tema do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 27 a 30. Vamos acompanhar a leitura. Aprendestes que aos antigos foi dito, não cometerás adultério. E eu te digo que quem quer que olhe para uma mulher cobiçando-a, já cometeu adultério no seu coração. Se o teu olho direito te for motivo de escândalo, arranca-o e atira-o longe de ti, porquanto melhor te é que pereça um dos teus membros do que ser todo o corpo lançado na geena. Se a tua mão direita te for motivo de escândalo, corta e atira longe de ti, porquanto melhor te é que pereça um dos membros do teu corpo do que ir todo este para a geena. Recomendo que para observarmos a sintonia entre os 4 evangelhos e o Evangelho segundo o Espiritismo, façamos a leitura comparativa deste trecho, que logo mais iremos abordar, com o capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo. Há uma coincidência a expressar a concordância entre as obras, dando a ambas o selo, a garantia da veracidade. Os 4 evangelhos apresentam a seguinte explicação quanto a este tema, abordando 3 ideias básicas. A primeira, que a nossa perfeição moral não deve se restringir ao âmbito das palavras e nem ao âmbito das ações. A nossa perfeição deve transcender as palavras, transcender as ações, sermos perfeitos, inclusive no pensamento. O espírito que já galgou etapas evolutivas sólidas sequer pensa no mal. O espírito bom, naturalmente, espontaneamente bom, sequer pensa no mal. O seu pensamento é todo direcionado no bem. As estruturas do seu raciocínio gravitam em torno do bem. É nesse sentido que Jesus expõe que aquele que cobiçar a mulher já cometeu adultério no seu coração, expondo a realidade do pensamento. Outra ideia básica que os 4 evangelhos apontam é que não basta, não é suficiente haver uma virtude negativa, ou seja, não basta abstermos do mal, não basta não fazermos o mal, é necessário fazer o bem com toda a força que possuímos, em todas as ocasiões
em que pudermos, com todo o amor que tivermos, fazer o bem se transformar em rotina, em hábito, em instinto. Os espíritos bons são instintivamente bons. A bondade é instintiva. O instinto, ele gera respostas automáticas a determinados estímulos. E os espíritos bons respondem automaticamente, com bondade, aos diversos estímulos da vida. Ao passo que os espíritos imperfeitos respondem com vingança, respondem com ódio, ressentimento e outros padrões de conduta não recomendáveis. E assim, há uma marca desse texto que lemos é que é necessário uma virtude ativa. De novo, ressalta a concordância dos 4 evangelhos com o Evangelho segundo o Espiritismo, porque lá no capítulo 15, na comunicação de Paulo de Tarso, ele ressalta igualmente que deve, né, existir uma virtude ativa, jamais sendo suficiente a virtude negativa. O que está também contido na pergunta 642 do Livro dos Espíritos, onde lá escrito encontramos que o bem deve ser feito no limite das forças e responderemos por todo o mal que decorra das nossas omissões. A terceira ideia básica que os 4 evangelhos ressaltam nesse texto de Mateus é que não devemos medir os sacrifícios para purificar nosso coração. Quando Jesus diz, é melhor arrancar, né, o olho, atirar longe de nós do que né, entrarmos no reino dos céus sem olho, o sentido não deve ater ao literal. Jesus não poderia recomendar a automutilação. O sentido é que não há esforço que não devemos fazer para purificarmos, ou seja, devemos fazer todos os esforços para purificar nossos corações. Devemos realizar os esforços, inclusive quando atinge a órbita do sacrifício. É que o texto diz, não olhar sacrifício algum para purificar nosso coração. Os espíritos bons já sacrificaram tudo em prol da bondade, do amor, da sabedoria. Os espíritos imperfeitos sacrificam a bondade, o amor, a sabedoria para se ligarem a determinadas ilusões. Então, nessas 3 ideias, que não, a primeira, não só de evitar más palavras e evitar más ações e maus pensamentos, e também a segunda ideia de que não é suficiente uma virtude negativa, deve haver uma virtude ativa, e a terceira ideia, que não devemos medir esforços para purificar nossos corações, nós percebemos que o critério de análise do que é correto e incorreto, né, da virtude que devemos agir, do erro que devemos evitar e do sacrifício que devemos fazer, o critério são, diz o texto, os olhos puríssimos do Senhor. Tudo que fazemos, tudo que sentimos, tudo que pensamos, tudo que deixamos de fazer, deixamos de sentir, tudo que deixamos de pensar é visto, pelos olhos puríssimos do Senhor. Com efeito,
O sentimento, o pensamento, a vontade, por serem atos do nosso magnetismo espiritual, eles são retratados no nosso campo áurico e acabam sendo vistos esses retratos no nosso perispírito por outros espíritos. Eles conseguem ver o que sentimos, pensamos e o que agimos. Então, o nosso espírito não não produz, né, ocultação dos nossos pensamentos, da mesma forma que a veste carnal oculta nossos pensamentos. O perispírito não oculta os nossos sentimentos da mesma forma que o nosso corpo oculta os nossos sentimentos. E daí nós devemos sermos o mais perfeitos possíveis ao ponto de estarmos puros diante os olhos puríssimos do Senhor. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Espero que continue estudando os 4 evangelhos de João Batista Sustã para conhecermos e amarmos Jesus. Vamos fazer uma prece e eu deixo um abraço carinhoso a todos, convidando-os para os cursos de estudos espíritas que começarão dia 14 de agosto. Então, graças a Deus, que Deus seja louvado, nos ajude, Jesus, a termos brandura no coração, amor no pensamento, nos ensina a buscar o bem como o melhor prêmio em nossas vidas. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Vou encerrar para todos.